como que a gente traduz no cardápio o conceito do restaurante? Comece com o público-alvo, né? Você precisa entender quem você quer atender. Não é porque o seu vizinho tem uma parmegiana legal que você vai conseguir atender aquele mesmo público. Você precisa entender para quem você quer vender, quem são essas pessoas, onde elas estão, o horário que elas querem consumir o que você está ofertando, quanto elas estão dispostas a gastar, né, com a refeição que você está ofertando. Então tem essa análise primeiro, tá? E para traduzir o conceito é exatamente isso. Não adianta você ficar olhando para a grama do vizinho e achando que está mais verde que a sua, você nem sabe se a dele é de plástico. Boa noite, pessoal, tudo bem? Mais um podcast aqui da Abrazel começando. A gente está indo para o sexto. Eu tô sem meus... a Fernanda normalmente é meus universitários. Sexto podcast aqui na Abrazel. Prazer poder falar com vocês. De 15 em 15 dias a gente traz mais informação, conteúdo. E a ideia nessa escada do crescimento aí que a gente está trazendo na Abrazel é trazer conteúdos relevantes que te ajudem na tua gestão e façam com que você cada vez mais melhore o teu desempenho, do seu negócio, tenha sucesso, viva melhor, contrate melhor e também faça bons cardápios para atender os nossos clientes, né? E para falar um pouco disso, nosso tema hoje é engenharia de cardápio e como a gente revoluciona o menu, estratégias para conquistar o mercado, conquistar o cliente, trazer o paladar e também trazer o dinheiro no bolso, porque no final das contas, cardápio não são só pratos legais, mas pratos que deixam margem, deixam resultado e conquistam clientes. Para falar um pouquinho disso, eu vou falar com a Thaís. A Thaís é nutricionista formada em gestão de negócio de alimentação no Senac de Águas, né? O Senac de Águas é meio que roda aqui em Campinas, todo mundo aqui já passou, ou passa, ou faz alguma coisa lá. Meu irmão já foi professor do Senac, é consultora junto com a Lagar, com a Ferrati Consultoria, e depois de 20 anos de mercado, saiu do lado de cá, que é o nosso lado que a gente que está apanhando com o público, os clientes, e foi para o lado de lá, que é dar consultoria e ajudar a turma a se desenvolver. Então, muito bem-vinda, é um prazer falar contigo, um tema super bacana. Queria que você contasse um pouquinho de você e depois a gente já começa a trocar ideia de como que a gente melhora os cardápios da turma toda aqui. Perfeito, muito obrigada pelo convite, uma honra estar aqui, no meio de tanta gente bacana, né? Esse projeto legal da Abrazel de trazer mais conhecimento aí para os empreendedores. Já estive, como você falou, do lado de lá, tanto como seletista, como empreendedora da área também, né? Então conheço todas as dores, né? Você falou um pouquinho da minha formação, nutricionista de formação, e me especializei em gestão para esse tipo de negócio. Depois de 16 anos aí seletista, resolvi vir para a consultoria, então tem 4 anos que eu estou aí com a parte de consultoria, e a ideia foi justamente quando começou a pandemia, né? Eu me vi, eu estava, né, empregada, CLT, e me vi, parecia que o meu conhecimento estava subaproveitado, né? O impacto que eu tinha em um negócio, eu queria levar para outros negócios. E aí foi a ideia da consultoria, mas voltando um pouquinho para a minha experiência com cardápio, né? Desde sempre, desde que eu me formei em nutrição, trabalho em empresas multinacionais grandes do setor de refeições coletivas. Já trabalhei com merenda escolar, então também tinha lá o cardápio dos baixinhos. E a experiência maior com engenharia de cardápios foi quando eu atuei pela Sapori, na parte mesmo de planejamento de cardápios. Foi quando eles estavam implementando o Tecnisa, o software de gestão, para fazer a gestão centralizada dos cardápios. Na época eles tinham mais de 800 restaurantes e a gente precisava criar uma base, né, de cardápios e depois personalizar isso para cada tipo de contrato. Então eram diversos, né, existia uma base, mas tinha essa diversidade de padrões de contrato e a gente tinha que encaixar isso dentro de uma meta de custo. Então era um desafio gigantesco, um link bacana com o pessoal de planejamento e demanda de produção, tinha a questão de compras, de negociação, porque esses cardápios precisavam ser entregues e ajustados com uma certa antecedência para que existisse, né, a compra ali, as negociações. Então era uma briga bem gostosa, mas que a gente conseguiu entregar um trabalho bem bacana para esses restaurantes pontuais, para esses CRs, né? A Sapori chama de CR, Centro de Resultado, né? E é legal, a gente estava falando um pouquinho antes, na hora que eu estava conversando, sobre PCP, cardápio, etc. E a gente fica imaginando muito o nosso setor com a la carte.
Mas, cara, na hora que você para numa cozinha industrial para botar uma cozinha dentro de uma fábrica, dentro de uma empresa, cara, você está falando de quase que um buffet de self-service, vamos falar assim, com uma precificação diferente, com uma volumetria diferente, com uma demanda altíssima, e no final das contas, se você não tem o planejamento e o controle da produção que vai te dar a margem correta, é a mesma coisa da gente não fazer a precificação num cardápio direito e vender um prato que, cara, vende muito bem, e no final das contas aquele prato tá dando uma tinta pra gente porque a conta do prato foi feita, o pricing do prato foi feito, a ficha técnica, né? Porque nem sempre a ficha técnica condiz com a realidade da produção. Então é um bicho, acho que até mais complexo, porque é um pouco diferente da nossa realidade, mas traz muito conhecimento que pode ser aplicado para a nossa realidade, né? Com certeza, era uma briga intensa com o pessoal do comercial, que vendia uns contratos quase impossíveis. Foie-gras na fábrica, olha que beleza. Em termos de custo, né, e também a gente conseguia acertar essa demanda, né, porque é um exemplo. Cardápio, contratos em que tinham duas opções de prato principal, diferente do comercial, que são várias, né? Mas a gente tinha que acertar quantos por cento aquele consumidor ia, né? Quantos por cento ia comer a carne ou o frango, exatamente. Né? E, né, para reduzir desperdício. Então, era um trabalho bem, bem intensivo, mas que quando a gente conseguia acertar, a gente trazia resultados muito legais. Senão chega que nem no avião, né? Você está sentado nas últimas fileiras, agora só tem legumes com coisa. A carne já parou na 10ª fileira do avião, já acabou a carne, aí você está sentado lá no fundo. Não tem. Então fazer previsão de demanda, né? Exatamente. Que a gente faz também de uma maneira menos profissionalizada, acredito eu. Exato. Tá? E vamos entrar então, começar a falar de engenharia de cardápio. O que é engenharia de cardápio? Para explicar para a turma. Vamos lá. Engenharia de cardápio é uma ferramenta de gestão estratégica que pode ser utilizada para avaliar a popularidade e a rentabilidade do negócio. Tá, então, isso gera lucro. Então a gente está falando não só de, cara, ter um cardápio que traz margem, que traz rentabilidade, mas também um cardápio que, cara, tem a atratividade para o público, que é popular, que, cara, que faz... É uma ferramenta de vendas, no final das contas. Exatamente. E como que a gente faz isso? Bom, primeiro a gente precisa voltar pouquinho antes. Sim, é uma pergunta que agora o podcast inteiro roda com uma pergunta só, tranquilo. Bom, primeiro a gente precisa voltar, né? O que é um cardápio? O cardápio precisa estar de acordo com o conceito do negócio, né? Então, antes da gente falar de rentabilidade, de popularidade, precisa se entender que o cardápio precisa estar de acordo com o conceito do negócio, precisa estar de acordo com o público-alvo que pretende se atingir e também com a localização, tá? Então, são premissas aí, ok. Se as premissas já foram ali verificadas, aí a gente entra de fato na engenharia de cardápio. Como eu falei, analisar popularidade e rentabilidade. Como que a gente analisa a popularidade de um prato? A gente precisa ter um relatório de vendas. E esse relatório de vendas precisa estar minimamente categorizado. Não adianta a gente comparar a popularidade de uma sobremesa com a popularidade de um prato principal, né? Então, categoriza-se ali as famílias. Dentro, pratos principais, eu tenho a popularidade dos pratos que mais vendem, e dentro das carnes, eu tenho as carnes que mais vendem. Exatamente. É importante que a gente não misture alho com bugalho aí, né? Coca-Cola, você só teria Coca-Cola para vender. Exatamente. Porque vende Coca-Cola. Porque às vezes a pessoa pega a curva ABC de vendas lá, e aí tem, por exemplo, a Coca-Cola com 1000 unidades. Então, a Coca-Cola é o meu carro-chefe. Não tem como ser assim. Então, analisa-se por categoria, tá? A popularidade. E para a análise da rentabilidade é imprescindível que tenha-se a temida ficha técnica, que muitas vezes é negligenciada, né? O pessoal acha que não tem tanta importância, ou chega a produzir o documento, mas não utiliza como se deveria, né? Mas é impossível você fazer a gestão do seu negócio sem conhecer minimamente o custo de cada um dos seus produtos. E como a gente transforma produtos, né? A gente compra ingredientes, insumos e transforma. É necessário ter a ficha técnica aí para ter essa análise da rentabilidade do negócio, tá? Então, feito isso, conhece-se a popularidade e a rentabilidade de cada um. Vamos voltar um pouco aí, que a gente já está entrando na prática, e tem um ponto que não estava muito no escopo, mas você trouxe que é interessante, que é público-alvo conceito. Tem muita gente, meu vizinho faz parmegiana. Nossa, vou fazer parmegiana, mas não tem nada a ver com o seu cardápio. E vende parmegiana bem. E, cara, parmegiana, dependendo como você faz, tem uma margem boa. Só que seu restaurante é produtos de frutos do mar. Aí você vai tentar fazer um ajuste, faz um parmegiana de peixe. E aí aquele negócio não vende perto dos outros peixes. Vamos falar um pouquinho...
como que a gente traduz no cardápio o conceito do restaurante? Bom, comece com o público-alvo, né? Você precisa entender quem você quer atender. Não é porque o seu vizinho tem uma parmegiana legal que você vai conseguir atender aquele mesmo público, né? Então, essa questão de público é bem importante. Você precisa entender para quem você quer vender, quem são essas pessoas, onde elas estão, o horário que elas querem consumir o que você está ofertando, quanto elas estão dispostas a gastar, né, com a refeição que você está ofertando. Então, tem essa análise primeiro. Tá? E para traduzir o conceito é exatamente isso. Não adianta você ficar olhando para a grama do vizinho e achando que está mais verde que a sua, você nem sabe se a dele é de plástico, né? Eu entendo que um cardápio tem que ser muito fiel ao conceito do negócio. Tá? Se você é uma casa de massas, não adianta você querer colocar... sei lá, bacalhau o ano inteiro. Exato, tá? Até porque existe uma questão aí que a gente pode trazer também um pouquinho aqui de sazonalidade de insumos, né? Então, eu tenho assim, por exemplo, eu tenho um cliente que é uma sorveteria com cafeteria. Tá. E aí a gente faz o cardápio sazonal de pelo menos 2 vezes por ano, faz um cardápio primavera-verão, que bomba a sorveteria, né? É onde a gente tem uma alta demanda e tenta trazer para a cafeteria um cardápio outono-inverno com produtos mais quentinhos, coisas com calda quente. A gente não deixa de explorar o sorvete, que é o carro-chefe dele, mas tem essa questão do sazonal, tá? Mas é porque é tudo linkado com o conceito dele e com o público-alvo. Por exemplo, a gente tentou trazer lá coisas com massa folhada. Não pega, não é o quilo. O cara, né? Ele não vai lá comer um salgado de massa folhada. Exatamente. Não é o objetivo de quem está numa doceria. Exato. Até porque é um produto que acaba ficando com um custo mais alto, né? E não tá. De repente não sai, fica velho, você tem que jogar fora, que aí entra uma questão de não só a ficha técnica que custeia o seu cardápio, ela te dá um norte de preço, né? Exatamente. Então, também tem essa, né? Então tem que avaliar tudo isso. E como que a gente descobre se dá certo ou não? Infelizmente é testando. Bem-vindo né? a ser empreendedor no Brasil. Exatamente. Então tem né, os testes aí que eu indico com essa questão de testes, né? Que você comece, por exemplo, com... ao invés de já inserir aquele produto no seu cardápio para ver se vai dar certo ou não, o menu da semana, né, aquele cardápio. A lousa, a antiga lousa que agora tá digital, você consegue colocar no cardápio, testar. Isso, exatamente. Legal. Tá? Então trazer produtos ali para que entenda que se aquelas pessoas que você já, né, tem como público-alvo vão ter essa demanda aí. Legal. Você estava falando de público-alvo e tem muito uma questão que eu não sei se a gente empiricamente vê isso, mas não necessariamente a gente controla isso com intencionalidade. Eu acho que quando a gente fala de gestão, a gente fala de intencionalidade no processo de decisão. A gente toma a decisão e a gente não sabe, não mede, então não sabe se está indo bem, se não está indo bem, de repente as suas decisões, elas podem, coisas boas você pode cancelar, por exemplo, produtos bons você pode cancelar, como produtos ruins você pode ficar, mas tem um cliente meu que adora, mas cara, você vai ver um cliente só que adora, ele fica bravo quando você tira do cardápio, mas cara, você tem 5 mil clientes e tem um que te pentelha, só que ele é a voz mais alta, aí você fala, não, esse produto não pode tirar porque o fulano vai ficar bravo. Só que aí na hora que você vai ver o volume de vendas daquilo não é nada. Então vamos convencer o cara para experimentar outra comida do que ficar com aquele prato que está dando prejuízo, ou que cara, tem produto que falta, assim por diante. E aí falando de público-alvo, por exemplo, cardápio executivo para momentos de venda não tem nada a ver com o prato, tem a ver com a velocidade de entrega do cara que tem 45 minutos para comer. Exatamente. Como que, cara, a gente começa a entender esses momentos de compra do público-alvo e começar a traduzir isso no cardápio? Como que a gente traz isso para o nosso dia a dia aí? É exatamente você... por exemplo, é o que você falou, né? Um cardápio executivo. Tem que ter agilidade no preparo. Então, não adianta você colocar uma preparação muito elaborada. E você também tem que entender que o teu pré-preparo tem que estar muito estruturado. Chama mise en place muito bem desenhado. Exatamente. Legal. Tá? De novo, Matheus, teste. Vai testando, vai entendendo o que o teu cliente vai ali fazer. Né? A gente tem essa questão, almoço executivo segunda a sexta, a gente entende que precisa ser algo mais ágil. Até mais em conta, porque Exatamente. A frequência é maior. Exatamente. Né? A frequência é maior e muitas dessas pessoas recebem ali um valor, né? Um ticket, um vale alimentação, que muitas vezes não tem um ticket, um valor que comporte consumir algo mais caro, tá?
É isso, ir testando, entendendo, né? Você abriu o teu restaurante para o almoço, o que essas pessoas estão buscando? Com certeza, por exemplo, você lá no Benedito tem, né, o almoço executivo, que existe aí essa questão do tempo de preparo, existe no fim de semana um outro tipo de cardápio completamente diferente para você atender a demanda de famílias que vão ali no seu momento. E já mudamos várias vezes. Teve vezes que era um cardápio de um jeito, então tinha uma vez que, cara, não tinha teve uma época que até a gente testou os pratos do dia, então tem alguns restaurantes, segunda-feira eu tenho isso, terça-feira eu tenho aquilo, a gente esboçou, mas hoje a gente tem lá um cardápio de 5 pratos, com entrada, sobremesa, tudo incluso. Antigamente tinha um cardápio com mais pratos, só que não tinha sobremesa incluso. Então a gente vai fazendo exatamente isso, o teste, e ver se o cardápio está dando resultado. Que aí eu acho que, se a gente vai parar para pensar, do mesmo jeito que a gente analisa na curva ABC os pratos, então dentro do meu cardápio, essa carne, dentro das carnes, eu também olho o cardápio executivo dentro do faturamento inteiro de venda. Então o cardápio executivo dentro do cardápio à la carte, dentro da venda de vinhos, etc. E como que está o meu mix inteiro de produtos de venda. É um cardápio dos cardápios dentro do restaurante. Exatamente. Tem um cliente, por exemplo, que ele é uma steakhouse. Tá. E aí ele abria só à noite. Ah, não, vamos aproveitar a estrutura e abrir durante o dia. E colocou lá exatamente o mesmo cardápio da noite para o dia. Não funciona. Sofreu. Não tem demanda. Né? Então, agora a gente está introduzindo lá um cardápio executivo exatamente para atender essa demanda. Não é que as pessoas não gostam de ir até lá, não vão até lá para consumir daquela forma que está proposto para a noite no horário de almoço. O cardápio família que ele quer de família no domingo não é o que ele quer comer rapidão no almoço executivo. Exatamente, tanto em termos de velocidade quanto de custo, né? E vamos lá, porque a gente estava falando de matriz BCG, que aí a gente usa, cada um tem uma terminologia, mas no final das contas entender como que os seus produtos entregam resultado para você, né? Exato. E você falou que você tem até uma terminologia diferente, né? Conta um pouquinho aí de como que a gente olha os produtos e fala assim, opa, isso aqui eu preciso fazer um ajuste fino, isso aqui eu preciso tirar, isso aqui eu preciso colocar, e cara, como que esse emaranhado de coisas vão me trazer o resultado que eu estou correndo atrás. Exato. Vamos lá, então. Já entrando aí em termos práticos, né? A matriz BCG é colocar nos 2 eixos, popularidade no eixo Y e rentabilidade no eixo X, tá? E ali você vai encaixando, como eu falei, por categoria, então não adianta misturar, né, prato principal com sobremesa. Por categoria você vai fazendo essa análise, o que te entrega uma alta rentabilidade e uma alta popularidade. Eu coloco ali, eu sinalizo como verdinho. Tem gente que usa, né, por exemplo, estrela, né? A nomenclatura varia muito de acordo com as referências, né? Eu prefiro categorizar entre verde, amarelo, laranja e vermelho. Ah, então, no verdinho, sinal normal. Exato, quem tem alta popularidade e alta rentabilidade. No laranjinha, quem tem alta popularidade, mas baixa rentabilidade. No amarelo, quem tem alta rentabilidade, baixa popularidade. E no vermelho, quem tem baixo tudo. Só para a gente facilitar e organizar para a turma, então a gente está falando, popularidade é percentual de vendas dentro do grupo. Isso, exatamente. Então, se eu vendo 100 unidades, aquele produto X vende 20 das 100, ele tem 20%. Se ele for o que mais vende, ele está no grupo com mais popularidade. Então, percentual de vendas dentro do grupo. Isso. Eu indico que ao invés de ser feito em unidade, que seja feito em valor, de faturamento. Tá, então, valor de vendas, quanto que ele trouxe? Meu cardápio naquele mês, os pratos à la carte, ele gerou 100 mil reais, esse cara foi responsável por 20 mil reais das vendas. Então, ele tem 20%, aí eu vou alocando numa matriz 2x2. Isso. E rentabilidade quanto que ele traz de margem. Você faz por margem de contribuição ou por percentual da ficha técnica, ou seja, qual que é a margem de lucro dele ou quanto que ele entrega em dinheiro? Quanto entrega em dinheiro. Então, se esse prato eu vendo por 100 reais e o custo variável dele, a ficha técnica dele fala que ele custa 30, ele está me entregando 67, 70, né, que eu falei 30. Então ele tem 70 reais, e os outros pratos podem ter 60, 50, 40, etc. Isso. Aí o cara mais alto de 70 reais com 20% de vendas está lá no farol verde ou na criança, ou na estrela na matriz BCG. Isso. E o que está vendendo
R$ 1.000 no mês e ainda tem um CMV de 50%, que é um CMV caro, né, que é a margem de contribuição baixa, exato, ele tá lá embaixo, aquele cara você começa a falar, opa, isso aqui tá me dando trabalho e não tá me dando resultado. Exatamente. E aí, muitas vezes, esse que tá lá no vermelhinho ainda é um insumo que você precisa ter em estoque, né? Só tem insumos, ele tem um negócio que só compra para ele, né? Só compra para ele, então você acaba aumentando ali o seu volume de estoque. Então, é feito essa análise de popularidade e rentabilidade, tá? Eu, com a experiência, né, começo a olhar também essa questão de não só analisar popularidade e rentabilidade, porque muitas vezes um produto é rentável, não é tão popular, e aí qual que é a ideia? Promover a venda dele. Mas antes de lacrar, vamos promover a venda disso, eu também vou para a cozinha e olho para o operacional. Tá? Que às vezes esse produto é rentável, mas se você promover a venda dele, você tem um gargalo operacional. Tá, então volta para trás, volta para trás. Então primeiro a gente vai fazer uma foto de todos os produtos do cardápio, olhando por grupo. Então, eu vou pegar todas as minhas sobremesas, para dar um exemplo de novo, e vou fazer uma matriz 2x2. Quanto mais percentual de venda mais popular, ele está no topo dessa matriz, quanto maior a rentabilidade dele, você coloca os mais e mais nas pontas, então, quanto maior a rentabilidade dele, quanto mais margem de contribuição ele traz, percentualmente ele vem para cá. Então este cara que está no... A matriz está aqui, tá, galera? Este cara aqui está aqui, ele é o estrela, ele é o sinal verde, e este cara que está aqui é o sinal vermelho. Este cara, puta, vou tirar fora, ou este cara que está aqui, que tem alta popularidade mais margem, eu vou fazer uma decisão de tentar ele trazer para cá, e esse aqui eu vou tentar fazer uma decisão de trazer ele para cá. Mas antes da gente começar a decidir, por que a gente já não começa a botar na capa do cardápio o prato que, tipo, teoricamente poderia aumentar a venda, ou bota a foto do outdoor daquele prato? Por que a gente já não sai fazendo isso? Porque existe essa questão operacional, né? Muitas vezes pode ser um prato que tem um tempo de preparo alto, que exige uma mão de obra mais qualificada, é mais demorado para ficar pronto, e aí, vamos supor, você promove a venda de um prato desse, né? Ok, você conseguiu melhorar a popularidade dele, mas você cria um gargalo dentro da sua cozinha, você deixa de entregar até os outros pratos que são de simples execução. Ou seja, ele fica no forno, toma tempo pra caramba do forno e ninguém tá conseguindo produzir os outros. Exatamente. Ou ele consumiu um espaço grande da sua bancada de produção. Então volta neste sentido. Interessante, faz todo sentido. Bacana. E, por exemplo, criar esta matriz, você recomenda com que periodicidade? Pelo menos a cada 3 meses você dá uma olhadinha. Não é nem mensal, então. Não, é um trabalho... Eu fiquei falando, cara, se não tiver sistema para fazer isso, nossa senhora, dá uma dor de barriga. Então você faz o trimestre, aí você olha, dentro dos 3 meses, esse prato tá super legal, esse aqui tá com uma rentabilidade um pouco, não muito boa, mas vende bem, então vamos tentar melhorar a margem dele, comprar melhor. Cara, ver se a produção tem como melhorar um pouco, otimizar a produção. E este cara aqui, que, cara, tem uma rentabilidade boa, mas está vendendo pouco, cara, eu vou ver os gargalos, se eu não tenho gargalo, eu vou tentar promover ele para uma área com mais popularidade, mais venda. Isso. Então, de 3 em 3 meses, você faz uma rechecagem. Assim, eu falo 3 meses quando é um cardápio que já está rodando, né, uma empresa que já está aí com um ciclo bacana. Se está no comecinho, o ideal é que seja mensal. Porque você acabou de inaugurar aquele cardápio, então você precisa entender minimamente ali o que está te trazendo resultado. Até o cardápio estabilizar. Exato. Porque o que eu vejo aí, muita gente fala assim, deixa eu ver o que não está vendendo que eu vou tirar do cardápio e vou botar uns pratos novos. Esse aí é tipo, não, pega lá os 4, 5 pratos que não vende, vamos criar 4, 5 pratos novos. É mais ou menos isso que acontece. É na louca, né? E aí precifica na louca também, né? Porque... até tipo, ver o que deu aí, bola pra frente, mesmo que eu tenha comprado no supermercado lá só pra fazer o teste, bota o preço do insumo e não vê a negociação posterior, enfim. E às vezes um prato não é tão popular no teu negócio exatamente por questão do preço de venda. Né? Se a pessoa não fez ali a liçãozinha de casa para precificar corretamente, entender que existe uma margem para melhorar aquilo, né? Às vezes você consegue também alterar a popularidade com adequação. Do preço. E você falou um negócio, vamos falar de precificação então.
Precificação tem várias formas de fazer. O que você recomenda? Todas. Um pouquinho de cada. Precisa conhecer os custos do negócio, né? Os custos do prato, CMV mesmo, custo primário. Você precisa conhecer, fazer a gestão do teu negócio. A gestão financeira do seu negócio precisa estar em dia. Você conhecer todos os teus custos para entender como precificar. Tá. Né? Eu não sou a favor de fazer markup. Né, colocar ali, meu custo deu R$3, vou multiplicar por 3, vender por 9. Você não gosta do 3 vezes, do 4 vezes? Pô, o mundo só fala disso. Até eu uso 3, 4 vezes. Não gosto por quê, Matheus? Porque tem prato que dá para você ganhar um pouco mais e tem prato que você precisa ganhar um pouco menos. Tá? Vamos, a gente está entrando num tema super interessante, mas vamos trazer um pouco aí de mais conhecimento para a turma. Tem uma turma que, cara, precifica, o meu vizinho tá 100, eu vou botar 100. Então eu boto um pouquinho a menos. Então o vizinho tá 100, eu vou botar 90. Tem o markup, que é, meus insumos do prato, fiz tudo lá, olhei tudo que tá querendo no prato, depois a gente fala se embalagem entra ou não, enfim, é uma discussão super interessante. Aí eu, cara, gastei R$20 naquele prato para fazer, vou correr atrás, todo mundo falou 3 vezes para mim, vou fazer um markup, cara, eu vou botar R$60. Tem que é de construção de margem, então, cara, preço, mais os meus custos variáveis, mais meus custos fixos, mais o que eu vou buscar de margem, eu vou construindo. Então, se eu tenho CMV de 30%, eu vou ter mais todos os meus custos fixos mais tanto, não sei o que, eu quero ter 20 de margem, então eu construí a margem e cheguei naquele valor. Tem outra maneira que a gente chama que você falou, esse aqui eu preciso ter um preço menor, e esse aqui eu preciso ter um preço maior, que a gente está falando não mais só de estrutura de custo ou comparação de preço. A gente está falando de estratégia de produto no cardápio. Por exemplo, no supermercado é muito interessante. No supermercado você chega, o começo da gôndola, então na hora que você vai entrar no corredor, o começo da gôndola sempre tem produtos que são atrativos. O cara entrar dentro da gôndola. E o sabão em pó, o arroz, o cara que ele está indo comprar está no meio da gôndola. Porque eu vou passar por coisas mais baratas, o cara vai falar, puta, eu não preciso, mas eu compro. Então já que está aqui, o preço está bom, deixa eu comprar, ele chega no arroz. Então é tudo uma estratégia de preço e não importa muito se o cara naquele chocolate no começo, ele não está tendo tanta margem quanto poderia ter, porque, cara, ele está tendo margem nos outros produtos e está fazendo a cesta do cara virar uma cesta maior. É mais ou menos a mesma coisa no restaurante. A gente constrói uma cesta de compras dentro de uma mesa, em cima da mesa, para o cliente. Isso. Você recomenda algum? Você recomenda um mix de todos? Um mix de todos. Tem que ter a estratégia. Joga tudo na panela. Não dá para você vender a sua parmegiana a R$100, porque o do vizinho está R$100, mas você precisa olhar para o mercado, você precisa entender o que está acontecendo no entorno, o que os seus concorrentes diretos e indiretos estão fazendo. Tá? Então não dá para ignorar também, não dá para fazer só markup, exatamente por isso que a gente falou, né? Existe pratos que dá para você ganhar mais, existe pratos que você precisa ganhar menos por uma questão estratégica. Fato é, você precisa conhecer custo, os custos fixos e os custos variáveis do teu negócio tem que estar na ponta da língua. E por que isso, né? Se a gente não está utilizando só o markup, né? Só o vezes 3 lá, vezes 4, enfim. Existem produtos... Por sinal, não usem o vezes 3 que não fecha a conta. Fechava a conta há 50 anos atrás, exatamente. Hoje não fecha mais. E até porque isso está tratando só de um índice, né? Tá falando só do seu custo fixo. Você não sabe se o seu vizinho que vende a parmegiana a R$100, quais são os custos... Não é que você está falando só do custo fixo, né? Você está falando de um CMV teórico. Exatamente. Nossa, R$30 no prato? Mas cara, quanto que você teve de apara que foi jogado fora, de não sei o que, o prato que perdeu, o ponto da carne que desperdiçou, etc. O custo do funcionário que você está tendo que contratar mais gente para conseguir produzir aquele alimento. Então, tipo, é uma aproximação para te dar um cheiro do que fazer, né? Tipo, peraí, um prato desse caminho eu vou ter que vender a R$120 e o concorrente faz a 20. A minha parmegiana, se eu pegar meus custos, é 120 pau. O cara faz a 100, é um sinal para você começar a entender, opa, peraí, é parmegiana que eu estou fazendo, faz sentido o meu preço de parmegiana, deveria colocar este parmegiana no meu cardápio. Então, é um cheiro mesmo, né? Tipo, são vários cheiros que entram no... Exato. Estratégias. Legal, né? São várias estratégias que precisam todas ser contempladas ali. E eu falo que é muito pelo momento do negócio. Né? Claro que se você está inaugurando um negócio,
Você não entendi. entende minimamente ali o que teu público vai querer, né? Claro que o ideal é que se faça, né, um estudo mínimo. Mas, é como eu falei, é testando e ajustando. Você gosta da estratégia de quem... Tem muitos estabelecimentos, a gente vê, que ele começa a operação com preço abaixo do que ele vai operar. E aí, depois dos meses, ele vai subindo o preço, ajustando o preço. Você acha que é uma estratégia interessante ou não? Eu acho muito arriscado. Também não acho ótimo. Arriscadíssimo, é meio tiro no pé. Tiro no pé, também acho. Você já está com dificuldade, você está com já fez caixa, um investimento alto, gigante, você precisa gerar caixa e está espremendo margem. Uhum. Já vi alguns casos aqui de Campinas que começou isso achando que, cara, depois já conseguia aumentar o preço depois de um tempo, o cara não que foi aumentando o preço, foi caindo demanda. Exato. Você criou demanda para determinado público que está disposto a pagar aquilo. Depois, como é que você converte isso, né? Legal, bacana. Então, a gente fala de custo, saiba seu custo, para você saber se você vai ter margem ou não. Custo teórico é real, né? Custo teórico é real. Então, cara, tem R$20 no prato, mas esses R$20 no prato, você jogou mais R$5 de produtos fora, então você tem que ter 25, questão de rendimento de receita, enfim. Aí depois você vai, cara, mas espera aí, este preço faz sentido na minha região, então vou começar a olhar o preço dos meus concorrentes e ver se está... Depois eu vou te contar de um robô que eu estou fazendo com inteligência artificial de análise de cardápio. Eu estou empolgado com essas coisas. Aí eu vou olhar para a concorrência e falar, não, ótimo, na minha região faz sentido eu ter um prato nesse valor. Aí depois eu vou olhar a minha concorrência e falar, mas peraí, deixa eu entender meu prato versus meu concorrente, porque no final do dia ele vai passar na frente do teu restaurante e falar, puta, eu vou comer aqui que cabe no meu bolso, ou não, eu vou comer ali que ali cabe no meu bolso. É mais ou menos esse ciclo que você tem que ir pensando para todos os... e tem o... Você falou da estratégia. Não, peraí, esse prato eu posso ter numa margem, num preço diferente, mesmo que seja mais baixo ou mais alto, dependendo do que for, porque eu tenho uma estratégia deste prato para todo o meu cardápio. Exato. É esses 5 passos que você acaba fazendo, ajudando a turma a fazer? Exatamente. Por que eu falo essa questão, né, de não fixar ali um CMV? Claro que você tem que ter um CMV meta geral para o teu negócio, né, mas não fixar isso do CMV de cada prato. Então eu tenho que ter 30% de CMV em cada um dos pratos. Primeiro que a gente já sabe, já falou aqui, que o real é diferente do teórico, perfeito, né? Segundo que muitas vezes você consegue ter um prato que você enforca um pouquinho o CMV dele, então consegue aumentar um pouquinho o CMV, mas, por exemplo, você monta um combo com outros produtos que tem um CMV mais baixo, já faz mais sentido. Lanchonetes utilizam muito isso. Perfeito, batata frita, a melhor coisa para vender no mundo é batata frita. Exato. Então põe a batata frita e a bebida junto lá, aquele CMV só do lanche, que é um pouco mais alto, porque tem a proteína, já fica diluído. Aí você pode até fazer uma âncora de precificação, né? Porque o hambúrguer sozinho é tanto, mas com a batata e com coisa é o pacote McDonald's que atrai o cara a comprar mais coisa. Exato. E essa questão de ancoragem de preços que a gente chama, né? Que é quando eu falo, né? Você categorizou o teu cardápio lá. Você tem lá as entradas, os pratos principais e as sobremesas. Precisa existir ali um preço médio e algo com um valor 50% menor e algo com valor 50% maior. Então vamos lá. Eu já vi cardápio em restaurante que começa com o mais barato e vai até o mais caro em ordem crescente. Não faça isso. Aí eu já vi cardápio em ordem alfabética, dos produtos em ordem alfabética. Então, tipo, isso daí é com certeza a gente que não é do setor. Ela começa com o produto com A. Você sabe o que eu chamo? Que é o pessoal que manda a gráfica fazer o cardápio. Não, certeza. Não convertam esse erro. Eu gosto de estagiário, ou mandou o estagiário, nada contra, mas ou mandou o estagiário fazer, o estagiário, cara, não, na minha cabeça é lógico, porque se eu for procurar o produto, eu quero comer um bife, ele vai no B, entendeu? Como que você faz na estratégia de cardápio, engenharia de cardápio, como que você fala, como que seria o melhor jeito de atrair o cliente para comprar aquilo que você quer vender para ele? Tá, tem várias questões. Tem a questão do ponto focal, né? A gente olha, a gente lê ali. Conta pra gente como que é o ponto focal. Ponto focal. Geralmente a gente bate o olho na parte de cima do cardápio e na direita. Então ali, né,
geralmente é para tal prato que a gente quer promover venda. Em cima na direita. Então, o olho dele vai primeiro lá. Então, coloque lá aquilo que você quer que ele compre. Vender. Exato. Olha, a gente já falando um pouquinho de psicologia, tá vendo? As pessoas são influenciadas e nem sabem. Neurociência do consumidor em prática. Exato. Tem a questão do ponto focal, tem a questão de você criar destaques, fazer com uma grafia diferente, uma fonte diferente, ou colocar um negrito, ou colocar um quadradinho em volta, de alguma forma chamar atenção para aquilo que você quer vender, tá? E tem a questão... Ou não faça uma lista de preços, é isso. Exatamente, começa por aí. Então o destaque é não faça uma lista de preços. O que mais? Não colocar em ordem, igual você falou, de preços, não faz o menor sentido. Se você fizer isso, a pessoa vai escolher pelo preço. Tem outras estratégias que eu utilizo também, de não usar, por exemplo, o cifrão, porque aquilo já remete a preço, de deixar só o valor, né? A pessoa já associa aquilo ao gasto, ao custo. Que é mais que eu utilizo? Tem essa questão da ancoragem, aí eu falo, por que no cinema existe a pipoca pequena, média e a grande? Se você olha o valor da pequena, da média e da grande, você vai comprar grande, por mais que você não esteja com fome ou com muita vontade de comer A não ser que você não queira tomar 1 litro de Guaraná ou de Coca-Cola, porque você tá no regime, mas se não for, você vai. Você vai na grande, porque tem essa questão da ancoragem. Trazendo exemplo para o restaurante, se você coloca na tua carta, né, um restaurante, você tem lá um vinho de R$100 e um de R$300, esse de 300 te parece caro quando você bate o olho. Se você coloca um de 100, um de 200 e o de 300, o de 300 não parece tão caro e a alternativa mais viável é o de 200. Exato. Então, coloca naquele miolinho ali o que você quer promover venda, que provavelmente é o que vai ser mais escolhido. Então, você começaria nessa forma, você começaria de 300, 200 e 100? Ou... Pode ser 200, 100, 300, se for uma sequência assim. Mas, então, tipo assim, se eu quero vender um vinho de 200, não quero vender um vinho de 100. Se você não botar um vinho de 300, provavelmente você vai vender só o de 100. Exatamente. Se você botar um vinho de 300, mesmo que, cara, tem 6 garrafinhas lá, que, cara, é só pro cara que gosta daquele vinho, ou você que toma o vinho seu de vez em quando, tá no cardápio 6 garrafinhas, se você tiver o 300, o cliente entende que o de 200 é a melhor opção. É a melhor opção, exatamente. Funciona para prato de comida também. Funciona. Ótimo. Legal. Funciona sim. Então essas ancoragens que mais que a gente tem aí Estamos falando de psicologia cardápio mesmo. Eu sou totalmente contra cardápios muito extensos. Tá? Por questão estratégica, por questão operacional, você cria ali uma dificuldade operacional, você tem que ter uma cozinha muito bem estruturada, um estoque muito bem estruturado se você tem um cardápio muito extenso, e por uma questão também de facilitar a escolha do cliente. Tá? Se você tem um cardápio muito extenso, ele entra lá no paradoxo da escolha, demora muito para escolher, quando escolhe, fala assim, nossa, eu escolhi isso, mas aquilo também seria legal. Aí, ok. Ele já começa a experiência achando que está devendo alguma coisa. Exatamente. E aí ele faz o pedido, se aquilo não está sensacional, nossa, eu devia ter pedido outra coisa. Então você já mata a experiência do cliente ali só pela questão do excesso de coisas no cardápio. Eu tenho um amigo que era um antigo consultor que trabalhava comigo. Toda vez que chegava os pratos na mesa, ele olhava pro seu prato, olhava pro outro e falava assim, cara, eu te dou 20 pelo seu. Aí eu oferecia R$20, porque, cara, ele fez a escolha dele, mas depois ele ficou na dúvida, acho que eu não quero mais, quer R$20, eu compro o seu prato, cara, ele ficava brincando. Porque ele falava, cara, eu peço, mas na hora o prato dele tá mais bonito. É mais ou menos, não ter a vontade de perder R$20 isso. Na escolha do prato. Então, aconselha-se assim, a ter, no máximo, 7 produtos ali por categoria. Então, você tem ali 7 opções de entrada, se é um restaurante à la carte, por exemplo. 7 de entrada, 7 pratos principais. Sobremesa não precisa chegar a 7, eu acho até muito, tá? Mas ter ali... e aí tem gente que fala assim, mas eu tenho uma pizzaria e eu tenho 30 sabores de pizza. Então, categoriza. Que são as pizzas sem proteína animal, por exemplo, né? Que aí você já facilita a escolha do vegetariano. Você pode até ter um cardápio mais extenso, mas você joga ele para facilitar o processo de escolha dele. Então, exatamente, categorizando. Entendi. Então, tipo, eu tenho produtos vegetarianos e veganos. Não joga lá no meio e fica uma lista de 30. Nossa, eu quero ir pro vegano. Cara, joga ele para um cardápio vegano, porque ali ele vai se sentir mais satisfeito naquilo que ele quer. Exato, até porque o pessoal, os veganos, os vegetarianos, eles
gostam de se sentir especiais. Então, isso é uma outra sugestão. Eu tava com um cardápio vegano separado, aí a gente, cara, fez ajuste e jogou pra lista. Vou voltar pro vegano agora. Bom ponto. Porque assim, primeiro, né, tem gente que fala assim, não tem opção de vegetariano, mas dá pra você tirar tal coisa. O vegetariano já não gosta. Se eu sou vegetariano, eu quero que tenha um prato vegetariano pra mim. Eles gostam dessa questão de sentir que aquilo foi preparado pra eles e não que você precisou tirar alguma coisa da receita inicial. Tá? E pra facilitar a escolha mesmo. Então, direcione ele para onde você quer, exato. Da direita, ótimas vendas, sem fazer lista, exato. Fora preço. Sem colocar os valores alinhados ali à direita, por exemplo, porque aí a pessoa vai bater o olho e vai escolher, você dá a tendência a escolher pelo preço. Nossa, mas eu tenho tique, eu bato, o pessoal vai me entregar os materiais, a primeira coisa que eu vejo, assim, tipo bullet point, aí um tá com ponto, vírgula, outro sem ponto, cara, me dá uma noia. Não essa questão aí se eu pego um cardápio que tá assim, meu Deus do céu, cara, eu já estrago. Já estragou minha experiência. Entendo o tique, eu também tenho um pouco aí, mas essa é verdade, se os preços estão tudo alinhados à direita, ele vai comparar preço. Então você está falando, por exemplo, cardápio de rede americana, essas coisas, cara, tem uma coisinha aqui, tem um negocinho aqui, tem tipo uma separação aqui. Então, tipo, se a gente for falar de um cardápio grande, você, na hora que ele ir, aqui eu estou vendo o grupo de breakfast. Aqui eu estou vendo os burgers, aqui eu estou vendo os entrees e tal. Então cria uma maneira dele nichar ele para aquele assunto e não ter muito alinhamento ali dos preços. Então, coloca, por exemplo, o valor do prato no finalzinho da descrição. Então o cardápio no celular do iFood é uma bosta. É uma bosta. Você não fica rodando ali, ó, horas. É um saco, velho. É um saco. Não tem ali a sugestão do local, você fica e você roda e não consegue escolher. Exemplo, sabe? A gente não entrar nessa questão, mas agora vamos. QR Code versus impresso. E assim, não, cara, não, porque o QR Code é só os donos de restaurante que quer, a gente quer mesmo. Porque tem uma questão muito importante aí que a gente faz o negócio prosperar, se o negócio prospera, você vai comer coisa melhor, mais bem feita e assim por diante. Mas sabe o que eu acho? É porque a experiência que a turma se organizou para fazer aqui e foi muito na correria para a pandemia, cara, é uma experiência de merda. Não evoluiu, é horrível. Mas, cara, imagina, eu tenho uma tela, sei lá, isso aqui é 4K, não sei o que, aqui tá minha esposa com as minhas meninas. Cara, beijo, amor. Dá um beijo nas meninas. Cara, eu tenho uma tela linda, bonita, com movimento, cara. O cara fica em casa, no Instagram, vendo prato de comida. Aí ele chega no restaurante, cara, vem lá um quadradinho com uma foto porcaria, com um texto, com não sei o que, com clique aqui. Cara, se a gente usar isso aqui realmente, fazer uma baita de uma experiência de consumidor, cara, o cara não vai querer papel. Mas o senhorzinho, cara, minha mãe fica lá no celular o dia inteiro, ó. Só rolando. Aí quando chega no restaurante, rolar não é legal? Porque, cara, é um puta cardápio de bosta. Exatamente. Eu fico nervoso. A experiência do ainda não consegui arrumar o meu, mas ainda vai chegar lá. Viu, Lúcio? Vou te cobrar, viu, Lúcio? Não, é legal. Eu também não gosto da experiência do cardápio digital. Facilita muito pra gente, né, que tá do lado de cá, como você falou, porque facilita a atualização, não só de preços, como, né, hoje eu não tenho tal prato. Você vai lá, arranca e acabou. Né, enquanto se você tem um cardápio impresso, você precisa ficar explicando. Não, o cliente escolhe, você tem que ficar, né, explicando que não tem, isso é muito chato. Né, enfim, facilita pra gente, mas precisa mesmo melhorar essa experiência do cardápio digital. Tanto de iFood, de redes, quanto se você tem um o PDF próprio, que a gente faz lá e deixa quadradão. Tem uma outra coisa que eu esqueci de falar com relação a como destacar o prato. Coloca uma descrição bem feita. É diferente você falar macarrão à carbonara, que às vezes a pessoa nem sabe o que é, né? Você pode colocar macarrão à carbonara, mas o que é, né? Com ovos, com bacon crocante, porque naquela descrição a pessoa já sinta o desejo, a vontade de comer aquele prato. Isso também funciona muito com o prato que você quer promover. É o nome em inglês da carne, do corte da carne, ao invés de você colocar... Eu falo, o que era mesmo? Agora não lembro se o bife de vazio é fraldinha, acho que é fraldinha. Mas você vende a fraldinha por 10. O bife de vazio, vacil, que uns clientes meus falavam vacil, cara, vendo por 14 já. Eu botei 40% a mais de preço porque, cara, e é o mesmo corte, mas o cliente, cara, não, nossa, fraldinha não é tão legal. Bife de vazio é bem mais legal. Então,
saber fazer esse tipo de coisa. Isso. Tudo bem que não precisa ser pérolas de queijo, não sei o quê, que é a bolinha de queijo também, né? Você vai em casamento lá, o que é pérolas de queijo? Aí você vai, cara, é um pãozinho de queijo, não sei o quê. Legal. O que mais que a gente pode usar de dicas de neurociência, de psicologia em cardápio? A gente falou de ancoragem de preço, de combo, precificação de combo. Nossos combos são muito legais. Eu percebo que cada vez mais, a não ser quando você está num momento muito relax, você saiu com a sua família para um almoço sem pressa. Tirando essas situações que hoje em dia são cada vez mais raras, as pessoas querem praticidade nas escolhas, né? Então, questão de combo funciona muito. Funciona muito, você consegue promover, né, venda do que você de fato quer explorar e consegue agradar o cliente. E mais acho que neurociência, basicamente isso. O do combo, a gente sempre faz o seguinte, né? O maiorzão está muito próximo do da média. Exato. E está longe do pequenininho. Exato. Tanto em preço quanto em quantidade. Então o pequenininho é 200 ml, o outro é 400, depois é 1 litro. Uhum. Só que o 400 e 1 litro, cara, tá no mesmo preço. Quase o mesmo preço. E financeiramente a precificação do meio já está no preço. Entendeu? Assim, ele vai ganhar margem tão boa quanto a do grande, só que ele faz você pagar R$2-3 a mais só. Que aumenta o teu ticket médio, né? E você já demanda. Numa venda só, você já fez 20%, 30% a mais de venda. Exato. A gente fala muito de aumentar o ticket médio nos restaurantes. E a gente fica muito na questão do tipo, a brigada precisa vender. O garçom precisa saber vender, etc, etc. Como que a gente usa a engenharia de cardápio para ajudar o garçom a vender? Nosso cardápio pode ser o teu melhor vendedor. Né? Se você faz com estratégia, se você posiciona tudo certinho, em média, Matheus, pela minha experiência, você consegue aumentar aí com uma engenharia de cardápio bem feita até 10% do teu ticket médio. Só com a engenharia de cardápio. Só posicionando certinho, só usando essas estratégias. Pegando o visual do cardápio, ajustando 10%. Promovendo o que você quer vender, o que vai, né, te trazer mais retorno ali. Porque é praticamente a primeira impressão do cliente ali, né? Se é um negócio bem estruturado, uma escolha tranquila para ele, ele vai consumir mais. Eu acredito muito nisso pelo seguinte, a gente usa cardápio digital no Benedito, temos impresso lá, eu fico falando que eu não quero que fique rodando no salão e cada vez mais está rodando mais, porque eu consigo direcionar o público para o que a gente quer vender. Então ontem eu estava conversando com o Divino, que é nosso maître lá, ele falou, Matheus, está vendendo bastante povo, você botou alguma coisa? E normalmente a gente faz um outdoor, né, coloca a foto do prato, cara, aquele prato arrebenta de vender. Uhum. E a gente, no nosso cardápio digital, a gente tem um PDF, só que a gente consegue trocar as capas do cardápio muito antes. Então a gente tem as seções lá, o cara vai lá, eu quero ver entradas. Ele clica no PDF, ele vai para a seção de entradas. Ele clica no PDF de pratos principais, ele vai para os pratos principais. Ele chega numa página que é uma foto gigante, ampliada daquele prato que tá o povo. E ele, Matheus, o que tá acontecendo? Eu falei, não, o outdoor não tá com isso, porque é outro cardápio, um cardápio sazonal, peraí, deixa eu ver. Entrei lá, povo, assim. Então, só de a gente mudar a foto do cardápio, eu lembro que uma época a gente estava precisando, tinha feito uma produção grande de ragu de cordeiro, precisava vender o prato do ragu de cordeiro. Cara, muda a capa, garçom, ó, a capa tá sendo essa. A gente resolveu, no final de semana, o estoque de ragu de cordeiro que precisava vender. Só de mudar a capa do prato na hora que o pessoal tá com o celular na mão e fazendo. Essas são as facilidades do cardápio digital, né? E aí no impresso você precisa escolher muito bem que foto você vai colocar, né? Tá muito caro imprimir cardápio hoje em dia, viu? Nossa senhora, pelo amor de Deus. Já era caro, né? Agora tá absurdamente caro. Uhum. Bom, nessa questão visual de cardápio impresso é imprescindível, né? Como a gente já falou de destaques e tal, e de posicionamento, ponto focal, é cuidar das cores do teu cardápio, né? Que tem que estar de acordo também com o conceito do seu negócio. As fotos serem fotos reais, né? Fotos do seu negócio. Não adianta colocar a parmegiana maravilhosa lá de foto no cardápio e você não conseguir entregar aquilo para o cliente. Que mais?
Questão de limpeza do cardápio, gente, pelo amor de Deus, tem um estabelecimento que você entra, que você pega no cardápio e fica grudada, né? Não, o que acontece é que o cardápio é meio de papel e começa a molhar as bordas, vai estragando. Exato, assim, exato. Então tem isso também. É pensar que aquilo está direcionando a experiência do seu cliente. Tem que ter ali um cuidado. Thaís, deixa eu perguntar uma coisa para você. Tá, tem um ponto aqui que eu acabei de olhar. Tem uma colinha aqui do que a gente vai conversando. Eu fujo bastante do assunto, mas a gente volta. Obrigado, Lucas, pela colinha, tá? Sempre funciona. Falando de tecnologia e software. Acho que tem dois pontos aqui que eu quero abordar contigo. O primeiro, que teve uma baita de um fuzz aí, e depois eu acho que não pegou muito, que é o cardápio tablet em mesa. Depois a gente falar da parte de sistema de back-office para ajudar os cardápios a ser melhor. O que você acha do tablet de mesa, dos cardápios mais digitais, assim, de interação digital? Depende também muito do conceito do negócio. Qual que você recomendaria? Para um negócio com um público mais jovem, a princípio, tá? Que eles estão mais dispostos a vivenciar esse tipo de experiência. Tem a questão também do tamanho da tua equipe, do tamanho do seu salão, tudo isso precisa ser avaliado. Não adianta, né? Vou colocar um tablet, tirar 3 garçons, vou resolver o meu problema, se não é aquilo que o teu público, né, espera. E aí, esse cardápio tem que estar muito bem estruturado para venda, né? Que é a parte que o seu garçom faria ali de venda, não tem que estar sendo feita pelo cardápio, tá? Então, não sou contra, mas tem que avaliar muito bem, tem que estar de acordo com o conceito do negócio, de novo, com o público-alvo, com localização, enfim. Então, esses dias eu estava assistindo uma palestra do Tom, do Grupo Trigo, Spoleto, tal. E eles estavam falando muito de uma questão de fidelização, de CRM, e pra gente é difícil fazer CRM porque você entra no meu restaurante, eu não sei quem que você é, você chegou, entrou no restaurante, sentou, eu não sei quem que você é, você sentou com 5 pessoas, e vamos falar que uma pessoa paga a conta. Então eu já não sei se esse cara é um ticket gigante, ou se esse cara pagou pra família inteira, depois vem a mulher dele, que eu também não sei quem que é, senta, e cara, essa pessoa esteve ontem no meu restaurante, tá hoje de novo, eu não sei que é a segunda vez que ela tá vindo. Porque a gente não tem o link 1 para 1, né, que é o que eu gosto de falar. O cara que está comendo não necessariamente é o cara que pagou, e eu não consegui saber quem que é ele. Existem várias maneiras, que é um assunto bacana, que a gente vai trazer conteúdo sobre CRM, sobre captação de lead, sobre como a gente relacionar com a pessoa. Mas em muitos casos, o cardápio digital, principalmente, por exemplo, totem de autoatendimento em fast food. Cara, é super bom, porque o cara vai lá, coloca o CPF dele, cara, agora eu comecei a trazer. E aí tem 2 casos, né? Tem um caso que é do McDonald's, quando ele colocou os primeiros totem, que a tecnologia era horrível, então a usabilidade, user experience era horrível, que o pessoal, cara, eu não consigo comprar. E tem o caso do Spoleto, que, cara, ele conseguiu começar a fazer CRM, se eu não estou enganado, ele aumentou em 4 vezes a recorrência dos clientes dele. Então a pessoa ia lá uma vez por ano, começou a ir 4 vezes por ano o mesmo cliente, ele conseguia chegar, faz um tempo que você não vem, toque um bônus para você voltar, e ele conseguiu construir um LTV muito maior, né, um tempo de vida daquele cliente consumindo. A parte de totem, essas coisas, você acha que faz sentido só para esse tipo de negócio, ou teriam outros tipos de negócio que poderiam usar? Ou a tecnologia ainda não está tão boa? Por exemplo, uma questão que a gente vê de totem e coisa de mesa, a sugestão é uma porcaria. E o garçom não, o garçom olha pra tua cara, peraí, tipo, você gostaria de uma entrada assim, né? Na hora que você falou assim, mas tem uma entradinha de peixe, peixe, ele não vai te oferecer peixe na sequência. Você não precisa nem falar com o garçom, ele já entendeu, o garçom bom, ele falou, cara, não, então, depois eu vou te oferecer uma carninha de prato principal que você vai adorar. E aí, cara, ele te fisgou, tua experiência foi a coisa mais maravilhosa que tem. Eu tava vendo uma estatística aqui, satisfação dos clientes, 70% da satisfação do cliente não tem a ver com comida, e sim com a experiência, com o relacionamento, então a empatia do garçom, sorriso no rosto, etc. Que um totem não tem sorriso no rosto. Como que a gente pode atrelar essas duas coisas aí? A tecnologia que dá velocidade, pega o CRM, sabe quem que é a pessoa, com a sugestão, melhorar ticket.
Como que a gente poderia pensar no futuro que vai acontecer aí logo mais? Olha, tem que melhorar a tecnologia, como você falou, mesmo quando tem, né, o tablet, existe uma dificuldade de usabilidade, né, não são tão intuitivos, o que é intuitivo é um pouco incompleto. Eu já fui em lugares, por exemplo, que tinha o tablet e não tinha essa questão de CRM. Falo, como que o cara não coloca para entender, coletar o dado desse cliente? Ele só foi reduzir garçom. Exatamente. Então tem que melhorar nesse sentido e para mim, tá? Eu volto de novo em conceito. Se a pessoa tá num momento de lazer, o atendimento é de um jeito, e se a pessoa tá com pressa no almoço executivo, o atendimento é de outro, tá? Então, mesmo dentro de um mesmo negócio, pode existir momentos em que um seja mais vantajoso do que o outro, tá? Tanto o atendimento presencial ou o atendimento com a tecnologia e com tablets, mas precisa melhorar bastante, para a gente não perder oportunidades de venda e oportunidade aí de ter esse, como você citou, CRM. Então, antes de ir na conversa do cara que te vende o sistema, saiba qual que é teu público e se ele vai entender este negócio antes de pensar, que o pitch, eu lembro um tempo atrás aí, eu conversei com bastante gente de sistema, né? O pitch sempre é assim, cara, você vai reduzir sua gorjeta, e você vai reduzir a tua quantidade de mão de obra de atendimento. E alguns, e sempre vinha com uma estatística de um restaurante que, cara, com certeza estava alinhado em público e estava alinhado em proposta de valor do negócio. E dava um baita no resultado. Só que aí o cara ia lá e colocava uma baita de um bistrô francês com tablet, ou teve uma cadeia que uma vez eu não sou de doce, aí fui comer doce e, cara, era um tablet na mesa. Eu falei, cara, eu já não sei pedir doce, que eu não como. É isso. Aí eu chego lá, tem 70 tortas, 70. Eu falei, cara, desculpa, me dá só um café. Eu não sabia o que pedir. Não sabe nem o que é, né? Só que, cara, eu gosto mais de doce de leite, não sou muito fã de chocolate, cara, mas eu quero uma coisa um pouco não tão doce. Cara, é possível falar isso com um tablet. No final das contas, eu tomei só um café. É isso, perde sua oportunidade. Eu, num restaurante francês, provavelmente ia ter essa mesma postura, não sei o que é, né? Então. Ia ter o custo da tecnologia, mas o garçom continuando fazendo. Ou não, né? Ou você perde a venda. Aconteceu lá no seu café. E agora falando da parte boa da tecnologia, é que, cara, pra gente fazer tudo isso, você precisa ter muita informação. Sim, o PEC tem que estar bem alinhado. Aliás, essa questão de tecnologia, Matheus, eu vejo assim. Tem tanta coisa hoje no mercado, né? Tem tanto software e o que eu percebo é que os negócios vão colocando assim meio vamos ver se isso dá certo, mas não alimentam esse software adequadamente e aí a leitura não fica correta, tá? Tem cliente, por exemplo, que tem um sistema diferente de caixa e outro lá pro back. Um não conversa com o outro, pronto. Você precisa de um relatório de venda, você vai pegar lá na frente, mas aí você precisa comparar isso com o teu relatório de estoque, é outro. Então, enfim... existem hoje ferramentas no mercado bastante completas, mas a base, alimente corretamente com os teus dados, né? Senão não faz o menor sentido. O que eu falo? Você começa a coletar dados errados. Então, por mais que você faça a análise correta, se está em cima de dados errados, pronto, né? Aí volta pro feeling, né? Tá, não, bacana. A gente tá chegando quase, falta acho que uns 5, 10 minutinhos aí, mas a gente falou de estratégia de precificação, a gente falou de tecnologia, a gente falou de, cara, psicologia no cardápio. Como que um dono de bar e restaurante, além de contratar os seus serviços, como que ele pode olhar para o cardápio dele e falar assim, pô, eu tô vendo que eu não tô vendendo bem, ou tô vendo que, cara, como que eu posso, quais são os primeiros passos? Ou o que você recomendaria para... Cara, você está com um cardápio que você acha que tem espaço para crescer, para melhorar, o que você recomenda, os passos para ele fazer? Como que um cara que está ouvindo a gente fala, opa, peraí, deixa eu dar uma olhada no meu cardápio e deixa o cara, pelo menos começar. Eu acho que o intuito nosso aqui muito é fazer a turma, instigar a turma a se movimentar. Se tiver alguém daqui desse podcast voltar para casa, pegar o cardápio e só rabiscar, pelo menos já começar a rabiscar, isso aqui eu preciso dar uma entendida melhor, isso aqui, meus números não estão bons. Cara, eu acho que foi um bom podcast. O que seria se pegar o cardápio e começar a rabiscar? O que você falaria para ele começar, por onde que ele começaria?
Bom, geralmente o alarme, né, a sirene toca no número, no resultado final, na lucratividade do negócio, né? Então, se você não está tendo a lucratividade que você deseja, dá uma olhadinha no cardápio. Como eu falei, dá para aumentar ticket médio, isso, né? Te traz ali um alívio. Dá para reduzir CMV se você não usa markup, né? Dá para reduzir CMV através da engenharia de cardápio, porque quando você promove a venda do que te dá mais lucro, né? Ou seja, com um CMV menor, você consegue reduzir o CMV geral do teu negócio, então dá para ganhar dinheiro com isso, tá? Então pense nisso como uma forma de gestão para melhorar a lucratividade, a gestão estratégica, tá? Uma coisa que eu acho bastante bacana é que não custa contratar uma consultoria para fazer, dá para o dono do negócio fazer ali por ele mesmo. Pesquisa de satisfação. Tá, bacana, tá? Coloca ali, e aí, para isso eu acho que a tecnologia funciona bem, um QR Code com uma pesquisa de satisfação ali na mesa. Você consegue coletar dados dos teus clientes usuais, tanto para CRM quanto para essa questão, né? Sugestões, peça sugestões, né? Peça para ele colocar ali, e aí não precisa ser exclusivamente do cardápio. Faça uma pesquisinha básica, rápida, que não tenha muitas perguntas também, porque senão as pessoas ficam com preguiça de responder, né? Pesquisas extensas. A galera não gosta de responder. Mas pega ali os pontos principais do teu negócio, questão de ambientação, questão de atendimento, e coloca de cardápio o que a pessoa achou daquilo que ela consumiu, para ela marcar aquilo que consumiu, e o que ela tem de sugestão de cardápio. Pode vir coisas muito bacanas, se você, né, levanta ali que tem um percentual grande de clientes pedindo determinado prato, sugerindo determinada coisa que você não tem, é algo a se pensar de você. O que você sugere? Exato. Legal. Eu vou dar uma dica que eu fiz durante muito tempo, parei e vou voltar a fazer lá no Benedito. Que é, como eu tenho um sistema, meu RP conversa da frente com trás, de trás com a frente, eu também sou um frenético com informação boa. Inclusive estava numa reunião antes da gente começar aqui, tentando resolver a informação que está entrando errada no sistema. Eu pegava todo mês, eu pegava lá a quantidade de pratos vendidos, então pegava todas as minhas vendas por volume de receita gerada e cruzava com a minha ficha técnica. E aí a hora que eu pego, esse daqui vendeu X e o CMV de tanto, esse daqui vendeu Y e o CMV de tanto. Eu fazia uma média ponderada e eu chegava num CMV teórico do meu cardápio. E aí eu chegava ótimo. Então, tô dando uma dica que eu uso, tá? Então, eu chegava, esse mês, eu fazia mensal. Esse mês, meu CMV teórico está em 34%, 35%. Vamos mudar pratos? Ótimo. Qualquer prato que for entrar no cardápio não podia ter um CMV maior do que o CMV teórico. E se eu botar ele vai puxar meu CMV para cima. Então, tipo, vamos botar um prato novo, tem que ter um CMV abaixo. Eventualmente, alguma coisa a gente fazia por estratégia. E, cara, que pratos que eu vou promover para melhorar meu CMV? Então, tinha lá um prato de 27, um prato de 32. Cara, vamos tentar melhorar a venda desses caras, porque eu vou puxar meu CMV para baixo. Se no mês seguinte meu CMV teórico do cardápio completo aumentou, eu estou vendendo coisas que estão com CMV pior, ou a composição dos meus pratos, os novos pratos que está entrando puxando o CMV para cima. Então, um indicador fácil, porque, cara, a gente só pegou CMV, a continha que você fez de CMV lá atrás, mesmo que esteja desatualizada, e você pegou todas as suas vendas. Então, eu criava lá, então, quanto que a gente bateu este mês? Bateu um CMV teórico de tanto. E aí vai ajustando. Hoje eu sei que não resolve muita coisa, porque, cara, você pode estar com o CMV lindo e a galera tá jogando coisa fora porque não produziu na quantidade certa, no momento certo, enfim. Você tem que ter o CMV real mesmo. Sim. Mas para dar um sinal, dar um sinal de análise de cardápio, porque o meu cardápio está melhorando. Estou entregando um cardápio um pouquinho melhor esse mês do que eu entreguei o mês passado, assim por diante. E além dessa questão do cardápio, quando você faz essa análise, Matheus, você trouxe, o meu CMV teórico foi 32, o real foi 38. Já te acende ali, opa, mas por que então 6 pontos percentuais de diferença? Né? E você já vai para um outro lado da gestão que não é só o cardápio, mas que você vai atrás de entender, né? E você falou um negócio, eu lembro de um podcast, acho que foi uma palestra no Congresso da Brasel que o Pablo falou, que, cara, a média é 8 pontos percentuais de diferença. Sim. Então, se você está 32, cara, você chega... Primeiro que assim, você tem que saber. Então, até é engraçado, segunda-feira, há um tempo atrás, aí a gente teve, uma segunda que passou aí, a gente teve... Não, foi terça-feira, véspera de feriado de maio, de 1º de maio.
gente teve o Polite, e o Polite tava falando, cara, se você chega pro dono de restaurante, e pergunta, quanto que é seu CMV? Ele, eu acho que, cara, você não sabe. Mas vamos falar que você acha que é 32%. Aí você pega e ele fala assim, cara, se você acha que é 32, é 40. É 40. Então o cara, mas não, eu acho que é 32, cara, porque, nossa, não, se você acha, você tá em 40. Então você tá deixando 8 pontos percentuais, se você vende 100 mil reais por mês, você tá deixando 8 mil reais, você vende 200. Você tá deixando 16 mil reais, você vende 300, você tá deixando 24 mil reais por mês de dinheiro na mesa. Matheus, mas dá para recuperar tudo isso? Não, mas se recuperar 50%, já são 13 conto no bolso. Você pagou uma pessoa cara de 5 pau, cara, você tá sobrando 6 ainda por mês, todo mês são 72 mil reais no bolso seu, só de controlar direito as coisas. Exato. Então, e são ações que, assim, não demandam tanto, não dá tanto trabalho, mas tem que olhar. É que é chato. É chato. É chato. Fazer gestão é chato. É chato. Eu adoro. Mas eu sei que a maioria das pessoas acha chato. Pensar prato, receber cliente, fazer atendimento é legal. Fazer conta, contar estoque. É a parte chata do nosso negócio. Mas é onde que está o ganhar ou não ganhar dinheiro. Exatamente. Legal. Foi um prazer. Já acabou. Estar com a Thaís Fregatti aqui. Thaís é uma amiga. Tá fazendo consultoria no Benedito, por sinal. Traz um baita no conhecimento aí bacana que a gente quer você entender hoje. E o nosso intuito aqui é muito mais fazer essa instigada. A gente normalmente, pessoal, a gente solta depois esse daqui, um manual do podcast, a gente compila tudo que a gente falou, a gente, cara, entende quais são os pontos interessantes, onde que a gente vai. Por isso que toda hora eu vou fazendo uma conclusão para a gente conseguir criar um passo a passo, ou pelo menos falar assim, nossa, conteúdo bacana, como que eu vou olhar no meu restaurante isso? Cara, a gente entrega para você um manual com passo a passo, onde que pode ir, preste atenção naquilo, etc. O cara já começar a ter uma melhoria rápida no negócio dele. E aí, com certeza, a gente vai... o intuito nosso também é trazer parceiros que possam ajudar os nossos associados. Então ele fala, nossa, legal, eu consegui organizar isso, já melhorou aqui, vi que melhorar as coisas é bom, vi que apesar de chato, controlar faz sentido e bota dinheiro no meu bolso, só que eu cheguei no limite. Então, vamos procurar ajudas. E aí ter vocês aqui nos ajudando a trazer conteúdo, a ajudar a Brasel a cada vez melhorar o nosso serviço, melhorar o atendimento para os nossos associados, é muito bom. Então, muito prazer. Foi muito bacana te ter aqui. E a gente daqui... agora não sei as datas, mas a gente nas últimas... São terças-feiras? São sempre segundas-feiras, dia 20. Então, no próximo dia 20, teremos o nosso próximo podcast. Esteja... Marcelo Tel. Com o Traudio. O Traudio é um cara muito bacana. Participei de uma imersão que ele deu aula na imersão. Fenomenal. Vale a pena muito. Então, fique ligado. Toda segunda-feira à noite a gente tem o nosso podcast. É um prazer trazê-los para cá. Últimas considerações? É isso, estou à disposição. Tem o meu Instagram, Thaís com TH Fregatti, tudo junto. Tem bastante conteúdo lá. Ultimamente ando meio off aí por questões pessoais, mas ali tem os meus contatos. @ Thaís Fregatti, tudo junto, Thaís com H. Com TH, isso, é isso. Estou à disposição, é um prazer estar aqui, uma honra. Estou à disposição, inclusive, já falei com o Lucas, para contribuir com outros assuntos aí, com outros conteúdos para os podcasts. Legal, vamos trazer lá novamente. Enfim, muito obrigada. Gente, muito obrigado, boa semana a todos, boas vendas e bora voar.